Olá, tudo bem contigo? Professor Vini aqui falando. Videoaula Segunda Guerra Mundial, segunda parte. Lembrando que nós vamos ter ainda uma terceira parte, ok? Para a gente encerrar o conflito e ver um pouco sobre as consequências. Mas esse segundo vídeo aqui é sobre o que, afinal? Vamos lembrar o seguinte: no primeiro vídeo nós falamos sobre a primeira fase da guerra, que é marcada basicamente pela vitória dos países do eixo do mal, né? Vamos lembrar? Quem é que são os países do eixo? Roberto, lembra? Roma, Berlim, Tóquio, portanto, Itália, Alemanha e Japão. Agora, meus queridos, nós vamos falar daquilo que seria, veja bem, a segunda fase da guerra. Essa segunda fase da guerra, ela vai 1942 até 1945. E esta segunda fase é, portanto, onde é definida a vitória dos aliados. Então é fácil, veja, a primeira parte da guerra quem vence são os países do eixo, a segunda parte quem vence são os aliados, e aí a vitória definitiva da guerra, certo? E aí eu preciso te contar uma coisa: essa vitória ela só foi possível graças aos comunistas soviéticos e os capitalistas americanos. Ou seja, aqui nós vamos ver uma soma de forças de dois grandes países que vão conseguir derrotar o eixo do mal. Primeiro nós vamos falar da União Soviética, vamos falar um pouco sobre os comunistas soviéticos. Olha só, vamos lembrar que no começo da guerra, a gente viu isso na outra aula, há um acordo. Esse acordo a gente chama ele de Ribbentrop-Molotov, o acordo de não agressão entre o Stalin e o Hitler. Pois bem, o Hitler descumpriu esse acordo. Como ele não estava conseguindo invadir a Inglaterra, ele tinha bombardeado só, mas não invadido, ele resolveu mudar um pouco seus planos e invadir o leste europeu, especialmente a União Soviética. Para isso, ele vai organizar então o que ficou conhecido como a Operação Barbarossa, né? Ou Barbarossa, também pode ser assim, né? Com dois S daí. A Operação Barbarossa, então, é essa operação que vai acabar comprometendo então o acordo e vai invadir a União Soviética. Nessa invasão da União Soviética, vale destacar alguns acontecimentos. Entre eles, por exemplo, o cerco a Leningrado. Professor, que cidade é essa, Leningrado? Leningrado é, como era chamada, e agora voltou a ser chamada assim, a cidade de São Petersburgo. Se tu assistiu já alguma videoaula, né, sobre Revolução Russa, lá a gente fala sobre São Petersburgo, é lá que tem o Palácio de Inverno, um grandioso palácio, lindíssimo, da época dos czares, onde ocorreu o Domingo Sangrento. Então, a cidade de São Petersburgo, quando foi ocupada pelos comunistas, né, quando a União Soviética foi criada, eles fizeram uma homenagem a Lenin, né, a cidade do Lenin. O que houve em Leningrado? Um cerco que durou 900 dias. Então a cidade de Leningrado, houve um boicote em relação a alimentos, água, energia, e ela ainda foi bombardeada por 900 dias. É um dos mais longos cercos a uma cidade da história. Então, cerco a Leningrado é um assunto importante. A outra coisa é a Batalha de Stalingrado. Veja bem, uma outra homenagem. Agora a Stalin, a cidade do Stalin. Hoje ela é conhecida como Volgogrado.
ela faz referência ao rio Volga, também um dos maiores rios do mundo. Aliás, na Rússia tudo é um dos maiores do mundo, né? A própria Rússia também. Então, Batalha de Stalingrado, ela é decisiva na guerra, porque, veja bem, é a primeira grande derrota dos nazistas, da Alemanha nazista na guerra. É a primeira grande vitória dos aliados contra o eixo. Ela vai mudar o curso da história. No terceiro vídeo eu vou te mostrar um pouco mais como que isso também resultou lá na morte do Hitler, tá? Na queda da Alemanha, como que isso ocorreu, a partir daqui dessa batalha de Stalingrado. E a terceira coisa aqui é a Batalha de Kursk. Essa Batalha de Kursk, ou simplesmente de Kursk, sem o I, né? Russo é meio difícil, né? Mas enfim, essa batalha é uma batalha de tanques, tá? É uma das maiores batalhas de tanques da história. Então, a principal questão que tu precisa lembrar aqui é a invasão nazista na União Soviética. Num primeiro momento vai ser avassaladora até eles chegarem à cidade de Stalingrado. A partir dali ocorre uma reversão. Os soviéticos começam a vencer a guerra. Vale a pena destacar o esforço de guerra, sobretudo com vidas. Os soviéticos vão enviar para Stalingrado milhares de pessoas para simplesmente fazerem os nazistas gastarem munição, perderem tempo com isso e eles poderem então organizar uma resistência industrial, bélica um pouco melhor, criar armas para depois derrotar os nazistas. Muito bem, primeiro assunto é esse. Segundo assunto, Estados Unidos da América. Quando que os Estados Unidos entram no conflito? Os Estados Unidos entram no conflito a partir de Pearl Harbor. Pearl Harbor é uma base militar americana que fica na região do Havaí, então Oceano Pacífico. Pearl Harbor vai ser atacada pelo Japão. Então ocorre um ataque surpresa que os japoneses vão fazer contra os Estados Unidos. Esse ataque de Pearl Harbor até hoje ele suscita dúvidas e discussões se os americanos não sabiam do plano. Mas a princípio os caras que estavam em Pearl Harbor não sabiam, porque eles vão ser alvejados. Nós vamos ter aí um ataque com 300 aviões, os aviões P-0, os aviões japoneses, vão atacar Pearl Harbor e nós vamos ter ali uma batalha extremamente destrutiva, E a partir desse ataque que os japoneses fazem a Pearl Harbor, nós temos a entrada dos Estados Unidos, então, na guerra, ao lado dos países aliados. Vamos lembrar quem é que são os aliados? União Soviética, Inglaterra, França, são os maiores representantes, mas são 69 países. Quando os Estados Unidos entra, então, nesta guerra, ele vai entrar em duas frentes de batalha. Uma na Europa, que eu vou te explicar um pouquinho mais na terceira parte, e uma outra parte que vai ser na Ásia. Na Ásia, a primeira batalha que os americanos vão se envolver na Ásia vai ser numa ilha, na ilha de Guadalcanal, lá perto da Austrália. Qual era o objetivo dos americanos lá na Austrália? Era impedir a expansão japonesa também na Austrália. Por que também? Essa parte é bem importante. Porque o Japão, apesar de pequeno, arquipélago, não é um país de grande extensão territorial, ele tinha dominado a China,
tinha dominado a Indonésia, região que hoje seria de Singapura, Hong Kong, Taiwan, né, que na época ainda pertencia à China. Toda esta região, ou seja, a região ali da Ásia, do Sudeste Asiático, tinha sido dominado pelo exército japonês. Esse exército japonês, ele tinha a liderança, vamos colocar aqui, do general Tojo, tá? Que depois acabou virando ministro, primeiro-ministro japonês, tamanha a sua importância, e ele era defensor desse Japão imperialista, militarista, defensor do nacionalismo japonês. Então, o Tojo e esse projeto previa a invasão da Austrália também, mas aí os Estados Unidos desembarcam lá na ilha de Guadalcanal para impedir este avanço, certo? Uma outra coisinha aqui que nós vamos anotar sobre esse Japão do Tojo é que eles cometeram muitos crimes de guerra. A invasão japonesa ela foi extremamente violenta. Os chineses que tiveram a região da Manchúria ocupada pelos japoneses acusam os japoneses até hoje de crimes hediondos, inclusive crimes contra mulheres, estupros, mortes de crianças, assassinatos de civis em massa. Então, a invasão japonesa não foi nada amistosa neste período. Duas últimas coisas aí para nós anotarmos. A Batalha de Midway, uma famosa batalha também no Pacífico, logo após Pearl Harbor, uma espécie de troco dos americanos, que eles acabam conseguindo impor uma importante derrota sobre a Força Aérea e a Marinha japonesa. E depois a Batalha de Iwo Jima, já quase no fim da guerra, quando eles estão se aproximando da utilização das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. É a última grande batalha antes dos ataques atômicos, dos ataques nucleares. Mas esses ataques nucleares nós falaremos na terceira parte, porque aí nós falaremos sobre o fim da guerra. Muito bem, meus queridos. Agora, outra coisa importante que nós precisamos falar é sobre a Itália no conflito, né? Vamos lembrar que a Itália, ela vai também sofrer, sobretudo, derrotas na África. Na África, lembrem, há uma ajuda, né? Uma colaboração entre a Itália e a Alemanha, né? Quando os alemães criam lá os African Corps, que são os soldados alemães especializados em batalhas no deserto. Lá na África, com a entrada dos Estados Unidos também na guerra, ocorre a Batalha de El Alamein. É uma famosa batalha de tanques, a Batalha de Kursk e a Batalha de El Alamein são batalhas de tanques, né? Uma batalha extremamente destrutiva entre esses poderosos blindados. Aí, meus queridos, a gente precisa anotar na Itália a invasão da Itália. Invasão da Itália. Nesta invasão da Itália nós temos já tropas americanas, nós vamos ter também tropas do Brasil que vão estar na Itália, nós já vamos falar sobre isso, mas nessa invasão da Itália o Mussolini acaba preso. Exatamente, ele é deposto, né, porque ele está preso, mas ele consegue ser solto, né, por uma tropa de soldados especializados da Alemanha, soldados nazistas, conseguem salvar o Mussolini. E aí o Mussolini vai ao norte da Itália, onde ele vai fundar a chamada República de Salò, República Social Italiana, que ficou conhecida como República de Salò. Durou muito pouco tempo, porque ele acabou, o Mussolini, sendo vítima
da perseguição dos partigiani. Quem são os partigiani? Já te falei um pouco, né, na aula 1, dos partisans da Iugoslávia. Os partigiani, eles são a resistência, né? Sobretudo a resistência aí, comunista, né? A resistência contra a dominação dos fascistas. E aí, essa resistência dos partigiani vai capturar o Mussolini quando ele está fugindo para a Suíça, na região do Lago Como, quando então ele é pego e depois ele é julgado, é fuzilado e tem o seu corpo pendurado numa das praças da cidade de Milão. Ele então, né, é executado, é morto já quase no final da guerra também. O último assunto dessa nossa videoaula é a participação do Brasil. Como que foi a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? Veja bem, a participação do Brasil, ela tem dois momentos. Vamos anotar aqui. Primeira fase. A primeira fase do Brasil na guerra, que vai mais ou menos de 1939 até 1941, é um posicionamento brasileiro neutro diante do conflito. Então o Brasil não vai estar nem do lado do eixo, nem do lado dos aliados. Quem era o presidente do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial? O presidente do Brasil era o senhor ilustríssimo Getúlio Dornelles Vargas. E o Vargas negociou com os dois lados nesse momento da guerra, ele sempre muito habilidoso nesse aspecto, então ele conseguiu uma neutralidade. Mas aí, em 1942, o Brasil vai ter navios de guerra afundados, tá? Navios de comércio, não de guerra, navios de comércio. Esses navios, então, afundados pela Alemanha nazista, levaram o governo do Vargas a uma pressão muito grande para que ele declarasse guerra aos países do eixo. Então, o Brasil vai começar uma segunda fase da guerra, né? Aqui no país, 1942 a 1945. Nessa segunda fase, o que acontece aqui? O Brasil vai lutar ao lado dos aliados, né? Ele vai ter, sobretudo, uma grande aliança feita com os americanos, com os Estados Unidos. Então, na primeira fase nós somos neutros, na segunda fase o Brasil vai declarar guerra ao eixo e vai se aliar principalmente com os Estados Unidos. Aqui no Brasil é criada a FEB, que significa Força Expedicionária Brasileira. Vão ser 25 mil soldados que vão fazer parte da FEB, nem todos foram para a Europa, alguns estavam já em navios a caminho da Europa quando a guerra acabou, e aí eles voltaram, mas a FEB tem mais ou menos 25 mil soldados na sua história. A principal batalha, o principal palco de batalha da FEB, não foram mais ou menos umas 20 batalhas, foi na Itália. Então o Brasil não lutou diretamente contra a Alemanha, e sim diretamente contra as tropas italianas. É verdade que tem também nazistas na Itália, né? Tu viu eu te falar antes que alemães e italianos estavam unidos nesse momento. Lá na Itália vai ocorrer uma famosa batalha, a Batalha de Monte Castello,
é a batalha mais famosa que esses brasileiros lutaram e venceram. Vale lembrar, né, que eles eram conhecidos pelo apelido de pracinhas, era como esses soldados brasileiros que lutaram na guerra ficaram conhecidos. E a gente vai ter um aspecto aqui também importante para te lembrar dessa participação do Brasil. Então o Brasil ajudou na vitória, é perfeito. Mas talvez o que mais destaque nós temos que dar aqui é essa aliança com os Estados Unidos. Por quê? A gente tem um aspecto econômico, os americanos vão financiar um grande projeto do Vargas, eles vão emprestar dinheiro para a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E em troca da criação da CSN, desse dinheiro que veio para a criação da CSN, o Brasil cedeu uma base para os Estados Unidos na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. E um outro aspecto aqui dessa aproximação entre o Brasil e os Estados Unidos tem a ver com uma questão cultural, né? Um exemplo é a figura do Zé Carioca, um personagem da Disney, o próprio Walt Disney, que aqui no Brasil ele ficou conhecido como Walt Disney, né? Walt Disney. Ele chegou a vir ao Brasil, tá? Ele visitou aqui a América Latina, nessa ideia da aproximação dos Estados Unidos com a América Latina, e criou personagens que pudessem fazer essa aproximação cultural, criando aí alguns estereótipos, como o estereótipo do brasileiro que não gosta de trabalhar, que é meio vadio, que só vive na praia, que gosta só de futebol, que é o que o Zé Carioca então representa. Por isso que são feitas algumas críticas em relação a isso. Outro aspecto aqui cultural importante foi a figura de Carmen Miranda, né? Uma portuguesa que foi identificado com a cultura brasileira e ia para os Estados Unidos fazer shows para atrair investimentos ao Brasil e aprimorar essa relação de aproximação cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. Então, em resumo, é esta aí a participação do Brasil na Segunda Guerra. E desta forma, nós terminamos essa segunda parte e aí vem o terceiro vídeo para fazer o encerramento da guerra, como que a guerra de fato chegou ao fim. Beleza? Obrigado pela audiência aí desta videoaula, um grande abraço. Fui!